Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos dando início agora à nossa quarta aula do curso completo de Matemática Básica e vamos estar tratando do assunto divisão, beleza? Vamos lá, vamos iniciar aqui. Olha só pessoal, a primeira coisa que é importante vocês entenderem em uma divisão é o seguinte: nós temos uma coisa que nós chamamos de dividendo, divisor, quociente e resto. Ué, Gil, não entendi. O que é dividendo, divisor, quociente e resta? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Olha só. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. 7 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 7? Cabe 3 vezes. 2 vezes 3 dá 6. E aqui sobra resto 1. Nesta divisão que nós fizemos, esse número 7 aqui é o que nós chamamos de dividendo, ok? Este número 2 que nós colocamos aqui, ele é o que nós chamamos de divisor. Esse númerozinho embaixo da chave, nós chamamos ele de quociente. E esse resultado que sobrou aqui, nós chamamos ele de resto. Isso é uma verdade, tá, pessoal? Por quê? Porque se você pegar o número 7, que é o dividendo, ele é sempre igual ao divisor, que no caso aqui é o 2, vezes o quociente, que é o 3, somado com o resto, que no caso aqui, ele é número 1. Faça esse cálculo para você ver. 2 vezes 3 dá 6, e 6 mais 1, você encontra exatamente o 7, tá? Então isso aqui é uma propriedade muito importante dentro da divisão, para que você consiga resolver algumas questões ou de concurso público ou do Enem que às vezes aparecem em algumas provas, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso aqui, ó, que o dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto, beleza? Essa é a primeira informação importante que eu quero comentar com vocês aqui, tá? A segunda informação importante que a gente precisa tratar aqui é o seguinte: quando você for iniciar uma divisão, é muito importante que aqui no dividendo, lembra lá que nós vimos dividendo e divisor? É muito importante que você pegue uma parte do dividendo que seja ou maior ou igual ao divisor. Por exemplo, se eu pegar aqui apenas o número 2, o 2 ele é maior que o divisor, que no caso aqui é o 4? Não. Ele é maior ou igual? Não. Para que eu inicie esse cálculo, é necessário que o dividendo, eu pegue uma parte do dividendo que seja maior ou igual ao divisor. Então, nesse caso aqui, você percebe que nós devemos pegar quem? O 21. Agora sim, eu estou pegando já para iniciar a questão, pegando uma parte do dividendo que seja maior ou igual ao divisor. Vamos iniciar a questão então para poder fazer a divisão. Como é que você começa? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 21? Caso você tenha dificuldade de saber quantas vezes um número vai caber dentro de outro, você pode estar fazendo pequenos cálculos na lateral para estar descobrindo isso. Por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, 4 vezes 3, posso fazer aqui, ó, 4 vezes 4, posso fazer aqui, ó, 4 vezes 5, 4 vezes 6. Você atribui alguns cálculos aí para poder você descobrir qual deles que vai se encaixar na hora de resolver a questão. Aqui, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 6 dá 24. Repare que esse 24 aqui eu não posso pegar ele, por quê? Porque passou de 21. Eu tenho que pegar aquele número que se aproxima mais do 21, que nesse caso aqui é o 20. Logo, o número que eu vou colocar no quociente, então é o número 5. Beleza? Ou seja, 4 vezes o 5, nós vamos ter como resultado aqui o 20. Beleza, pessoal? Vamos lá, fazendo essa subtração aqui, como é que vai ficar? Aqui essa subtração, você pode fazer ela de duas maneiras. A primeira delas é 21 menos 20, você pode colocar logo direto o número 1. Ou então você faz o quê? Quanto que é 1 menos 0? É 1, e 2 menos 2 é nada. Você pode fazer ela
unidade com unidade, depois dezena com dezena, ou então você já pode pegar o número todo e fazer essa subtração. 21 menos 20 sobra como resto aqui 1. Beleza? Vamos lá. Esse número 2 que está aqui agora, nós vamos descer ele. Ele vem para cá. Faz o mesmo procedimento. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 12? Então, você vai perceber, fazendo aqueles cálculozinhos, que vai caber 3 vezes. 3 vezes 4 dá 12. E 12 menos 12 sobra resto 0. O que significa esse resto 0, pessoal? Toda vez que você faz uma divisão e o resto aqui é 0, significa que isso é um exemplo, essa questão é um exemplo de divisão exata. Tá ok, pessoal? Continuando aqui, pessoal. Então, o que nós temos? Que o 212 aqui, ele é o dividendo, o 4, o divisor, o 53 é o quociente e nós temos como resto aqui o 0. Neste caso, divisão exata, porque o resto é 0. Beleza? Vamos para essa próxima questão aqui. Olha só. Nós temos 369 dividido por 15. Então, eu tenho que pegar uma parte do dividendo que seja maior ou igual ao divisor. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o 36. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 36? Cabe aqui 2 vezes, porque 2 vezes 15 dá exatamente o quê? 30. Fazendo essa subtração aqui de 36 menos 30, sobra 6. Ou então, fazendo mais devagar, 6 menos 0 dá 6 e 3 menos 3, 0. É a mesma coisa, tá ok? Vamos descer aqui agora o 9. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 69? Vamos lá, vamos supor que você tente fazer aqueles cálculozinhos para saber quantas vezes cabe. 15 vezes 3, quando você for calcular, vai dar 45. Ah, você faz 15 vezes 4, você vai encontrar o quê? 60. Ah, se você fizer 15 vezes 5, vai dar o quê? 75. Pera aí, mas ali tem que dar 69, então você percebe que o número mais próximo, no caso aqui, é o 60. Então você vai, quantas vezes o 15 vai caber dentro do 69? Então você vai colocar que caberá 4 vezes. Beleza? Vamos lá. Se cabe 4 vezes, 15 vezes 4 dá 60. 69 menos 60 sobra resto 9. Pessoal, olha só. Repare que agora não sobrou resto 0. Sobrou um resto diferente de 0. O que acontece? Na divisão cujo resto é diferente de 0, nós chamamos isso aqui de divisão inexata ou também de divisão não exata, tá? Você pode continuar a questão? Sim, pode continuar. Tem questão que, para que você consiga resolver, você precisa continuar resolvendo, e tem questão que não. Neste caso aqui, eu vou continuar resolvendo ela. Como é que eu faço? Para que eu continue resolvendo essa questão, você acrescenta um 0 no resto e coloca uma vírgula lá no quociente. Gil, mas por que tem que fazer isso? Preste atenção, pessoal. Vamos lá. O 15 cabe dentro do 9? Não. Se ele não cabe dentro do 9, eu preciso fazer com que esse 9 se torne um número maior do que o 15, ou igual. Para que eu faça isso, então somente transformando agora, fazendo o cálculo daqui para frente, na parte decimal. E para que eu faça esse cálculo na parte decimal, eu preciso então colocar essa vírgula lá no quociente, né, para que eu agora dê prosseguimento com a parte decimal, e acrescento um 0 aqui no resto, para que eu possa dar continuidade à questão. Beleza? Agora você faz aquela mesma análise. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 90? Fazendo esse cálculo, você vai perceber que caberá 6 vezes. 6 vezes 15 vai dar exatamente 90, e 90 menos 90, 0. Gil, eu posso falar que essa divisão aqui agora é uma divisão exata? Não. Ela só será uma divisão exata quando você não trabalha com a parte decimal, tá? Mesmo que ela sobre agora resto 0, continua sendo
uma divisão não exata ou inexata, tá ok? Beleza, pessoal? Vamos avançar. Vamos para a próxima questão aqui. Agora nós temos 2.226 dividido por 15. Vamos pegar então uma parte do dividendo que seja maior ou igual ao divisor. Que no caso aqui então nós vamos pegar o 22. Vamos iniciar então. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 22? Cabe apenas uma única vez. 1 vezes 15 dá 15. E 22 menos 15, você pode fazer direto, colocar o 7. Ou então você faz aquele processo lá. A unidade com unidade, dezena com dezena. Quanto que é 2 menos o 5? Não dá para se fazer. Então você pega emprestado, coloca 1 e aqui agora virou 12. 12 menos 5 é 7 e depois 1 menos 1, 0. Beleza? Vamos lá, desce o 2 aqui agora. Então nós temos 72. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 72? Fazendo o cálculo, você vai descobrir que cabe 4 vezes. 4 vezes 15 dá 60. 72 menos 60, sobra 12. Agora vamos descer também o 6. Agora deu 126. Mesma coisa, quantas vezes o 15 cabe agora dentro do 126? Vai caber o quê? Aproximadamente 7 vezes? 8 vezes? Aí você faz aquela continha na lateral. Vamos ver se 6 vezes quanto que vai dar. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3 dá 9. Deu 90. Cabe bem mais. Então vamos colocar aqui então 8 vezes. 8 vezes 5, 40. Vai 4. E 8 vezes 1, 8. Com 4 dá 12. Repare que 120 aproximou bem de 126. Não é verdade? Então se aproximou bem de 126. Então possivelmente o 15 vai caber dentro do 126 8 vezes. Tá ok? Vamos lá. Continuando a questão. Se cabe 8 vezes, 8 vezes 15 dá 120. Subtraindo aqui, vai sobrar resto 6. Neste caso aqui, pessoal, nesta questão, eu não vou continuar fazendo uma divisão não, tá? Eu vou parar por aqui. Por que que eu tô parando por aqui? Porque, assim como eu expliquei na questão anterior, nessa primeira de 212 dividido por 4, o resto deu 0, beleza, tá resolvido o problema, divisão exata. Esse segundo exemplo, 369 dividido por 15, ele sobrou um resto que foi diferente de 0 e eu resolvi continuar a questão, porque existe questão que você vai precisar continuar até você encontrar um resultado, um quociente decimal, como nós encontramos esse aí, que é o 24,6. Beleza? Só que tem questão que simplesmente isso que eu já fiz aqui, nessa questão de 2.226 dividido por 15, que você não vai precisar fazer mais nada além do que isso aí. Porque ela já te dá uma clareza daquilo que a questão está te pedindo, já pronto para você já somente responder a questão. Vou dar aqui um exemplo bem prático para você entender. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, vamos tratar como se fosse de dinheiro. R$212 dividido para 4 pessoas, cada pessoa vai receber exatamente R$53. No segundo exemplo, R$369 dividindo para 15 pessoas, cada pessoa vai receber o quê? R$24,60. Nesse terceiro exemplo, 2.226 dividindo por 15 vai dar o quê? R$148 aproximadamente para cada pessoa. Ou seja, eu falei aproximadamente. Cada um aqui ainda vai receber uma parte ali de centavos, que neste caso dessa questão eu não irei responder. Beleza? Vamos avançar. Agora vamos fazer essa questão aqui, ó. 201 dividido por 4. Fique atento que aqui vai acontecer uma coisinha diferente. Beleza? Vamos lá. Ó, se eu pegar apenas o 2 para dividir por 4 não dá. Então, você concorda que nós vamos ter que pegar o quê? O 20. 4 cabe quantas vezes dentro do 20? Cabe 5 vezes. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20, 0.
Olha o que vai acontecer aqui agora. Vou descer o número 1. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 1? Não cabe, né, pessoal? Essa ideia aqui é aquele esqueminha igual no início. Ó. O 1 é como se fosse o dividendo e o 4 é o divisor. Para que eu dê continuidade na divisão, o dividendo precisa ser maior que o divisor. Então, o número 1 precisa ser maior do que o 4. Ok? Então, como é que eu vou proceder aqui agora? Quando você descer um número, igual eu desci o número 1, e não dá para dividir, você vai acrescentar um zero lá no quociente. Alguns falam zero no quociente ou zero na chave, tá? Você vai acrescentar lá um zero na chave, ok? Então, desceu o número, não dá para dividir, acrescenta um zero lá na chave ou no quociente. Beleza? Agora sim, eu vou ter que trabalhar na parte decimal. Então, eu coloco uma vírgula e acrescento um zero aqui no resto. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10 agora? Cabe 2 vezes. 2 vezes 4 dá 8. E 10 menos 8, sobra resto 2. Aí, pessoal, daqui para frente, você não precisa mais colocar vírgula, porque a vírgula já está lá no quociente. Daqui para frente, agora, você pode ir acrescentando zero sempre que possível, sempre que for necessário, né? Caso você queira dar prosseguimento à questão. Então, você acrescenta um zero aqui no resto. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? Cabe 5 vezes, 4 vezes 5 dá 20 e 20 menos 20, 0. Ou seja, em outras palavras, R$201 dividindo para 4 pessoas, cada pessoa vai receber a quantia de R$50,25. Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo? Na próxima questão aqui nós temos 9 dividido por 50. Lembra que nós conversamos que o dividendo, para começar a questão, ele deve ser maior do que o divisor? Ué, Gil, mas nesse caso aí o dividendo ele é menor que o divisor. Como é que eu vou fazer essa questão? Pessoal, quando você tiver o dividendo menor que o divisor, você vai começar a questão fazendo o quê? Você vai colocar um zero no quociente, passa a vírgula e acrescenta um zero lá no dividendo. Ué, Gil, mas por que tem que se fazer isso? Olha só, tentar explicar aqui para ver se você entende. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 9? Não cabe nenhuma vez, né, pessoal? Ou seja, cabe 0 vezes. 0 vezes 50 é 0. E 9 menos 0 sobra 9. Ah, sobrou o resto 9. O que eu quero fazer? Eu quero trabalhar na parte decimal. O que eu faço? Passo a vírgula e acrescento um 0. Agora o 50 cabe no 90. Para você não ter que ficar fazendo esse monte de cálculozinho antes, você já faz logo direto. Coloca o 0, passa a vírgula e acrescenta um 0 ao lado do 9. Foi o que nós fizemos lá no início. Então aqui vai ficar, coloca um 0, passa a vírgula e acrescenta um 0 lá. Quantas vezes agora o 50 cabe no 90? Cabe uma única vez. 1 vezes 50 dá 50 e 90 menos 50 vai dar 40. Posso acrescentar um 0? Posso acrescentar um 0 no resto. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 400? Cabe, fazendo o cálculo, vai caber 8 vezes. 8 vezes 0 dá 0 e 8 vezes 5 dá 40. 400 menos 400 deu 0. Beleza? Olha aqui. Deixei até anotado para vocês aqui, ó. Esse aqui é um ponto importante. Dividendo menor que o divisor. Então, você coloca o 0 lá no quociente, coloca a vírgula e acrescenta lá um 0 também no dividendo. Então, coloca este 0, coloca depois a vírgula e acrescenta um 0 lá no dividendo, para que você possa dar início a esta questão. Beleza? Tranquilo aqui nessa primeira parte, pessoal? Beleza? Vamos avançar então. Olha só. Divisão com números decimais agora, pessoal. Tome cuidado, porque muita gente erra questões que envolvem divisão com números decimais por começar a questão de maneira errada. Beleza?
Para que você possa começar a questão da maneira certa, o que que você deve fazer? Repare que aqui nós temos 212,4 dividido por 2. A primeira coisa a se fazer antes de iniciar a divisão de números decimais é igualar o número de casas decimais. Do que eu estou falando? Aqui nós temos uma casa depois da vírgula, ou seja, nós temos uma casa decimal. A gente precisa fazer com que o número 2 também tenha uma casa decimal. Ou seja, então nós vamos colocar aqui uma vírgula e completar com o 0, tá? Aqui nós temos, então, no 4, uma casa decimal e aqui também nós temos uma casa decimal. Depois que eu igualar o número de casas decimais, você vem aqui e elimina a vírgula dos dois. Então, qual é a divisão então que ficou? Ficou aqui 2.124 dividido por 20. Beleza, pessoal? É assim que você vai fazer toda a divisão de números decimais que você pegar. Iguala o número de casas decimais e depois elimina a vírgula de ambos. Que aí assim você não vai ter erro na questão que você estiver resolvendo. Beleza? Fazendo a questão aqui, então vai ficar como? O 20 cabe dentro do 21. Uma vezes 20 dá 20. 21 menos 20, sobra 1. Desce o 2. Não dá para dividir, pois dá. Você desceu o número 2, não deu para dividir. O que se faz? Coloca o 0 na chave. E agora eu desço o outro número, que no caso aqui é o 4. Quantas vezes o 20 cabe no 124? Fazendo o cálculo, você vai perceber que vai caber 6 vezes. 6 vezes 20 dá 120. 124 menos 120 vai sobrar 4. Ah, Gil, eu quero que continue a questão. Então vamos continuar. O que você pode fazer? Vamos trabalhar na parte decimal. Coloca a vírgula e acrescenta um 0 lá no resto. Ok? Continuando aqui, quantas vezes o 20 vai caber dentro do 40? Cabe 2 vezes. 2 vezes 20 dá 40. 40 menos 40, 0. Ok, pessoal? Fica atento a esse detalhe lá do início. Toda divisão de números decimais iguale primeiramente o número de casas decimais e depois você cancela a vírgula. Beleza? Essas outras duas observações aqui nós já fizemos antes, ó. Se desceu um número, não deu para dividir, coloca um 0 lá no quociente. Se sobrou o resto, coloca a vírgula no quociente e coloca um 0 no resto e dá continuidade na parte decimal para resolver a questão. Tranquilo? Vamos fazer esse segundo exemplo aqui de números decimais. Nós temos aqui 8 dividido por 0,25. O primeiro procedimento é fazer o quê? Igualar o número de casas decimais. Então, se o 0,25 aqui, nós temos duas casas decimais, então nós vamos vir aqui também e acrescentar duas casas decimais. Após ter feito isso, você vai lá e elimina a vírgula de ambos. Então, aqui é como se ficasse o número 800 dividido por 25. Beleza? Dando continuidade à questão aqui, quantas vezes os 25 cabe dentro do 80? Repara que caberá 3 vezes. 3 vezes 25 dá 75. Subtraindo aqui, sobra resto 5. Agora eu vou descer quem aqui? Vou descer esse 0. Quantas vezes o 25 vai caber dentro do 50? Vai caber aqui 2 vezes. 2 vezes 25 dá 50. E 50 menos 50 dá 0. Ou seja, o resultado aqui é 32. Beleza, pessoal? Vamos praticar aqui com algumas questões. Essa questão aqui, ó, 384 dividido por 5,4. Pessoal, é muito importante você pegar esses exemplos que nós estamos trabalhando aqui, e todas essas questões onde está escrito aqui praticando,
vocês anotarem aí no caderno, né? Pausar o vídeo e você realizar essas continhas primeiro. Que aí depois que você fizer, você solta o vídeo e faz a conferência se você acertou ou não. Beleza? No nosso canal, que é chamado de Mateprática, a prática ela é fundamental. Muitas pessoas aprendem matemática resolvendo exercícios que já foram resolvidos ou praticando mesmo, resolvendo várias e várias questões, porque a prática leva à perfeição. Beleza? Agora, olha essa questão aqui, ó. Vamos lá. 384 dividido por 5,4. É uma divisão com números decimais, então o primeiro procedimento é igualar o número de casas decimais. Então, vamos igualar aqui. Se aqui tem uma casa depois da vírgula, então vamos completar aqui também com zero para ficar uma casa depois da vírgula. Após igualar o número de casas decimais, você vai lá e elimina a vírgula de ambos. Como é que vai ficar então essa divisão aqui? 3.840 dividido por 54, ok? Aí você faz quantas vezes o 54 cabe dentro do 384. Fazendo aqueles pequenos cálculozinhos lá, você vai perceber que vai caber 7 vezes. 4 vezes 7 aqui dá 28, vai 2. 5 vezes 7, 35, com 2 dá 37. Fazendo essa subtração aqui, vai ficar como? Resultado, 6. Fazendo devagar, olha lá, 4 menos 8 não dá, então você pega emprestado, aqui fica 7, aqui fica 14. 14 menos 8 dá 6, 7 menos 7, 0. E 3 menos 3, 0. É a mesma coisa, certo? Vamos descer esse 0. Quantas vezes o 54 cabe dentro do 60? Cabe uma única vez. 1 vezes 54. 60 menos 54, sobra resto 6. Vou parar por aqui, que o importante é você entender essa ideia de divisão de números decimais, tá? Onde, antes de iniciar a questão, sempre iguale o número de casas decimais e, após isso, elimine a vírgula e inicie a divisão. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou dar continuidade no próximo vídeo para que ele não fique tão longo. Até mais.